Os 5 grandes mitos da nova previdência privada. O primeiro é um mitaço. O segundo e o terceiro, até poucos anos atrás, eram sim verdades, mas hoje não mais. O quarto, na minha opinião, é um grande mito, mas muitos juram que não. Então é você que vai decidir se é mito ou não. E agora o quinto grande mito, se eu fosse você, não perderia por nada. Meu nome é Rondinelli Borges e apenas te lembrando para você se inscrever aqui em nosso canal. Aperte esse botão de se inscreva para você não perder nada por aqui, tá bom? Então bora lá sem perder tempo. O primeiro grande mito da previdência privada é dizer que ela tem muito imposto de renda. Será mesmo? Vamos pensar, vamos entender como funciona o imposto de renda no momento do resgate da previdência privada. Olha só, a previdência privada é o único, eu disse, o único investimento que nos oferece duas opções, ou seja, duas tabelas de imposto de renda para a gente pagar lá no futuro, lá no resgate. Então nós temos uma tabela que é regressiva e temos uma tabela que é a progressiva. Eu não vou detalhar essas tabelas, porque depois nós teremos 2 vídeos específicos, uma para cada tabela do imposto de renda. Mas assim, pela regressiva, se você resgatar nos 2 primeiros anos, 35% de imposto de renda. Depois de 10 anos, somente 10%. Na tabela progressiva, às vezes você vai pagar 27% em meio do imposto de renda e às vezes você fica isento. Então você sabendo, né, fazer uma análise, uma estratégia perfeita, ou você vai pagar apenas 10% do imposto de renda, ou às vezes você pode ficar até isento. Só que na prática, o que eu vejo acontecendo é no momento do investimento, às vezes a pessoa, ou por um desconhecimento, ou por uma orientação equivocada, a pessoa acaba escolhendo a tabela equivocada para o perfil e para os objetivos dela. E aí, de fato, quando ela solicita o resgate, ela paga sim muito imposto de renda. Mas veja, não é porque a Previdência tem muito imposto, não, é porque ela escolheu a tabela inadequada para o perfil dela. Às vezes o perfil dela é total na tabela regressiva, às vezes é total na tabela progressiva, ou às vezes sim, tá? Na combinação de ambas. Você faz uma parte na progressiva e o restante na regressiva. Então veja, e aí com esses erros, com esses equívocos, a pessoa acabava pagando muito imposto de renda e começou o quê? Esse zum. Ah, a Previdência tem muito imposto de renda. Não. Dentre todos os investimentos sofisticados, a Previdência é onde tem a menor alíquota do imposto de renda. Sem falar das outras vantagens, tá? Não tem come cotas. A Previdência também é o único investimento que te permite recuperar imposto de renda do seu trabalho que você paga durante o ano. Ou seja, você recupera um imposto de renda que não tem relação com o investimento, tem relação com o seu trabalho. Você investe aqui e recupera lá. Não tem nenhum outro investimento no Brasil que te oferece essa vantagem de recuperar imposto de renda, um dinheiro que já estava perdido. Então, beleza. Carimbado. É mito, mitaço dizer que tem muito imposto de renda, beleza? Segundo grande mito da Previdência Privada. Essa possivelmente você já ouviu por aí, tenho certeza. É que a Previdência Privada não rende nada. E o terceiro grande mito, também tem certeza que você já ouviu por aí, é que a Previdência tem muitas taxas. Veja, vamos matar esses dois numa paulada só aqui, tá? Até pouco tempo atrás, isso era verdade sim. Até basicamente uns 2, 3 anos aí, ou até mais, uns 4 anos atrás aí, as previdências eram restritas aos grandes bancos. E aí sim, verdadeiramente, tá? Altas taxas de administração e altas taxas de carregamento. Às vezes você nem sabe o que é taxa de carregamento, porque hoje praticamente não existe mais. Que eu saiba, só existe uma seguradora que, coincidentemente, né, está vinculada a um grande banco, que ainda cobra taxa de carregamento. Mas isso era uma aberração, um verdadeiro absurdo. Era a gente pagar para investir. Então era taxa de carregamento de entrada. E no resgate, a gente pagava essa taxa também. Então a gente pagava para resgatar. Era taxa de carregamento de saída. Uma verdadeira aberração. E eu não vou detalhar aqui, tá? Mas até pouquíssimo tempo atrás, por questão regulatória, tá? Tinha algumas condições ali que impossibilitava a Previdência de ter bons retornos, sim. Então agora pensa, né?
Se pela própria regra da Previdência ela já tinha limitação para ter uma boa rentabilidade. Somada a essas taxas, meu Deus, o desempenho, né, ia lá para baixo. Mas, felizmente, isso mudou, tá? Não acontece isso mais. Hoje nós temos uma enxurrada de previdências espalhada aí no mercado, fora dos grandes bancos, previdências agora com baixíssima taxa de administração, previdências... Taxa de carregamento, já disse, praticamente não acabou. Só que agora sim, previdências com alta rentabilidade. Por quê? Porque aquelas restrições que a Previdência tinha, praticamente já caiu quase tudo. Tem alguma coisa ainda, tá? Mas já melhorou e melhorou muito. Mas ainda pode melhorar um pouquinho, tá bom? Então... é mito, tá? Agora é observação, tá? Não pegue uma previdência antiga de 10 anos para você comparar a rentabilidade dela aí, porque realmente é aquilo que eu disse, tá? Vai ser uma rentabilidade ruim. Você tem que pegar as novas previdências para você dar uma analisada no desempenho delas, tá bom? Agora, o quarto grande mito. Veja, o quarto grande mito é as pessoas dizerem assim: por que eu vou pagar uma taxa de administração na previdência privada se eu posso investir sozinho, sem pagar taxa? Bom, porque veja, porque na minha opinião, o que importa é a rentabilidade líquida. Ou seja, é a rentabilidade bruta, menos as taxas que você vai pagar na previdência, você chega na sua rentabilidade líquida. O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes você mesmo pagando uma taxa, você vai ter uma rentabilidade líquida melhor do que se você estivesse investindo sozinho e não pagasse nenhuma taxa. Vou exagerar nos números aqui só para você entender o que eu estou dizendo. Você prefere ter uma rentabilidade de 100, pagar 10 de taxa e ficar com 90 na sua conta bancária? Ou você prefere ficar com 80 na sua conta bancária e não pagar nada de taxa? Eu prefiro pagar 10 de taxa e ficar com um valor maior na minha conta bancária. Por que eu estou dizendo isso? Porque investir não é tão simples. Para investir nós precisamos de tempo e de conhecimento. E será que nós, com todos os nossos afazeres que nós temos, será que nós teremos condições de ter uma rentabilidade maior do que os gestores das previdências, dos fundos de investimentos, onde eles trabalham com isso 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, onde eles têm uma equipe para ficar analisando o mercado? Veja, não estou dizendo que é impossível ter uma rentabilidade maior. É que, na minha opinião, no longo prazo é muito difícil sim nós termos uma rentabilidade maior do que esses profissionais que vivem o mercado o tempo todo. E mais, na Previdência a gente tem que analisar os ganhos indiretos da Previdência. Não é apenas aquela rentabilidade ali que você tem que analisar. Por quê? Porque a Previdência, eu já te disse, né? É menor imposto de renda dentre todos os investimentos. Você tem, por exemplo, aquilo que eu já comentei também, né? Às vezes você pode recuperar até 27,5% de um imposto de renda que você tinha pago. É caso a caso isso aí, tá? Você pode trocar de previdência quantas vezes você quiser sem pagar imposto de renda. Nos outros investimentos, se você for trocar de investimento, você tem que resgatar. Quando você resgata, você paga imposto de renda. Na Previdência, você pode trocar quantas vezes quiser sem pagar imposto de renda. Então, no longo prazo, essa economia com o imposto de renda faz muita diferença. Na Previdência privada não tem come cotas. Então, veja, você tem que analisar não apenas a rentabilidade que está mostrando no gráfico ali, mas tem que analisar também esses ganhos indiretos, tá? Que você vai ter aí no longo prazo. Então, agora a decisão é sua. Será que realmente não faz sentido eu pagar uma taxa para investir na Previdência do que eu investir sozinho sem pagar nenhuma taxa? E você? Deixa aqui nos comentários o que você acha, tá? Agora, o quinto grande mito. Para eu te dizer desse grande mito, eu preciso te contar uma vantagem
que só a previdência privada tem, tá? Também, só ela tem essa vantagem. O que acontece? No caso de uma fatalidade, por exemplo, o dinheiro investido na previdência privada não passa pelo inventário, vai diretamente para os beneficiários. E esses beneficiários da previdência é a pessoa que pode escolher quem eles serão. Pode ser os herdeiros legais ou não. E a pessoa também pode escolher qual percentual para cada pessoa, tá? Nos outros investimentos, não tem essas vantagens. Nos outros investimentos, vai para o inventário e quem vai receber são os herdeiros legais. Tá bom? Então essa é a vantagem. Agora eu vou dizer o grande mito. Na realidade são dois mitos aqui, um dentro do outro. O primeiro mito é a pessoa dizer assim, não, eu sou muito jovem, então eu não devo me preocupar com questão sucessória de entrar em inventário, estou longe de morrer, vamos falar a verdade, né? Veja, a gente tem que parar para pensar que fatalidades acontecem a qualquer momento com qualquer pessoa. E o segundo mito, dentro desse mito aqui, é a pessoa dizer assim, veja, eu sou uma pessoa jovem, eu não tenho filhos, então eu não tenho que me preocupar com isso. Tá, às vezes você não tem filhos, só que às vezes você tem pais. Às vezes você tem aí na sua família pessoas de idade avançada. Então, pare e pensa comigo. Será que não faz muito sentido, então, nesse caso, você orientar os seus familiares aí de idade avançada a fazer um planejamento sucessório utilizando a Previdência? Por quê? Porque dessa forma, quando ocorrer a fatalidade, o dinheiro não vai entrar no inventário, então as pessoas vão receber o dinheiro de forma muito mais rápida, em 30 dias, não vai ter que esperar anos para receber o dinheiro. Recebe o dinheiro direto, porque lá no inventário, imagina os gastos que não vai ter lá. Custas processuais, taxas, emolumentos, custas advocatícias, tá? Então, uma boa parte do dinheiro dos demais investimentos, né, vai embora. Na Previdência, você economiza tudo isso. E mais, às vezes essa pessoa, seu próprio pai, sua própria mãe, né? E aí, às vezes, você que será o próprio beneficiário. Às vezes você que receberá esses investimentos de forma rápida, né? Quando acontecer um evento lá na frente, né? Então veja, nesse aspecto você deve olhar para baixo, para baixo quando eu digo assim, se você tem filhos, né? Mas não esqueça de olhar para cima, tá bom? Porque a previdência privada é o melhor investimento para fins de planejamento sucessório. Beleza? Deixa nos comentários aqui o que você achou dos grandes 5 mitos da nova previdência privada. Deixa eu só dar um recadinho bem rápido, tá? Se você se interessou por esse assunto aqui de planejamento sucessório, lá no método no método IAP da nova previdência privada, né? É I de investimento, A de aposentadoria e P de planejamento sucessório, tá? São os 3 pilares que nós trabalhamos toda a nossa metodologia. E aqui no de planejamento sucessório, nós temos várias estratégias para você fazer um planejamento muito eficiente e muito eficaz, tá?